Vamos ler o texto? Atos capítulo 8, verso de número 9. Atos 8, verso 9. Nós ministramos domingo passado até o verso 8. Vamos seguir no verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando o quê? Feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Acompanhe a leitura, Atos 8, 9. É importantíssimo. Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, olha o poder da pregação, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, esse feiticeiro, Simão, também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Verso de número 18, vamos seguir um pouquinho mais aí, verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado por imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro, e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito em algum deste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: ore vocês por mim, ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Verso 29. O anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta, diga comigo, estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e, partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhe-o, que é uma outra história. Verso de número 35 a 40 para finalizar. Agora está falando da conversão do eunuco. Verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu-o mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Quero pedir o presbítero Vinícius para fazer essa oração, para que o Senhor venha falar ao nosso coração uma vez mais através da palavra. Amém, Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando em nossos corações, e que a Tua palavra, Pai, possa ser enraizada dentro de nós nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa estar pairando sobre as mentes, Pai. Ó Deus, repelindo toda distração nesse local, Pai. Que estejamos focados aqui, Pai, na Tua palavra, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre Filipe, aprender com base nessas duas experiências que ele teve. Um homem comum que carrega aqui as virtudes do céu, vivendo o extraordinário na terra. Uma verdade que a gente percebe perpassando por todos os livros da Bíblia, a jornada da história cristã,
é que Deus, Ele usa o comum para fazer o extraordinário. Vamos dizer essa frase juntos? Deus usa o comum para fazer o extraordinário. Mais uma vez, Deus usa o comum para fazer o extraordinário. Em toda a jornada bíblica, nós vemos que as coisas extraordinárias de Deus acontecem a partir de elementos e através de pessoas comuns. Deus usando o natural para fazer o sobrenatural. Deus usando o ordinário para fazer o extraordinário. Deus usando o comum para fazer coisas incomuns. Permita-me dar alguns exemplos para trazer clareza e certificação dessa verdade. Por exemplo, o milagre acontecido em João 6, verso 9 a 13, dos 5 pães e 2 peixinhos. Deus usa um menino desconhecido, que ninguém nem sabe o nome dele. Um menino desconhecido, com uma quantidade de pães, de alimentos, 5 pães e 2 peixinhos. Um alimento insuficiente, quantidade insuficiente, para alimentar uma numerosa multidão. 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 são alimentados. E aí a gente olha essa realidade e percebe que a partir de um menino comum, desconhecido, de uma quantidade, como nós vimos aqui, de elementos comuns, Deus manifesta o sobrenatural naquela circunstância. Se você olhar outros textos, outros elementos comuns da história, como a queda de Golias, Deus usa Davi, um garoto, menino, desconhecido, não lembrado na ocasião da unção de Samuel, para ungir um rei, nem lembrado pelo seu pai Jessé, para chamar naquela ocasião tão importante, com um elemento comum, que é uma funda, como se fosse um estilingue, para derrubar um gigante e trazer uma vitória para uma nação. Você vai ver que Deus usa, por exemplo, o cajado de Moisés que se ergue e o mar se abre. Você vai ver em textos como Deus usando a aguilhada de boi, que é como uma vara comum de tocar bois, nas mãos de Sangare, e vê-se 600 homens numa batalha, com uma vara de tocar boi. Elementos completamente comuns. Você vai ver que Deus usa chofar, trombetas, gritos para derrubar muralhas de quase 10 metros de largura e o povo entrar para dentro de Jericó como uma promessa de Deus. Deus usa elementos comuns, como a capa de Elias, para abrir um rio. Você vai ver vários trechos da Bíblia, Deus usando elementos comuns para operar feitos extraordinários na história, para libertar nações, e não só elementos comuns, mas pessoas comuns, como nós falamos sobre Moisés. Teve um tempo que ele ficou como lá um príncipe no Egito, sim, mas 40 anos, quando ele foi chamado, ele estava 40 anos no deserto, como funcionário do sogro. Você vai ver Jesus não escolhendo os mestres da lei, nem os escribas que tinham muito conhecimento, ou tinham um domínio completo, na verdade, das Sagradas Escrituras ali do Antigo Testamento, da Torá, mas chamam Pedro que é pescador. Um homem que em Atos mesmo fala que ele é um inculto, para poder ser um instrumento de operação de milagres e maravilhas. Deus chama Mateus, que é um funcionário público, e um cara que é odiado pelo povo judeu naquela época, porque cobrava impostos em nome do Império Romano, dentro da região da Judéia. E Deus usa o Mateus para escrever o livro, e para ser um dos seus discípulos. E aí a gente poderia usar tantos outros, como o próprio Amós, que foi um boieiro. Um cara que guardava, cuidava de bois, não era o dono, não. Ele guardava, ele era colhedor de sicômoros, de figo. Cara, colhedor, no meio de um pomar, no meio da plantação. E Deus usa esse homem como profeta, registrado nas Escrituras, para trazer direção para uma nação, gente. Elementos comuns. E a gente poderia citar tantos outros aqui, elementos comuns, pessoas comuns que Deus usa para manifestar os seus feitos extraordinários na terra. O que essas pessoas têm em comum? Elas carregam os princípios da palavra. Pessoas comuns que carregam os princípios bíblicos impactam gerações. Pessoas comuns que carregam a verdade da palavra, elas resolvem crises, como José. Pessoas comuns que carregam os princípios bíblicos, eles atraem a glória de Deus para os lugares. Pessoas comuns. Olha para quem está do seu lado, diz assim: Deus usa gente como a gente. Diga para ele: Deus usa gente como a gente. Deus usa gente como a gente.
Às vezes você está esperando que Deus vai fazer algo através de fulano, de um nome Beltrano. A esperança está no Senhor. Ele levanta quem Ele quer, na hora que quer, da forma que quer, para que o nome dEle seja glorificado, e para que todos sejam e saibam que é a mão do Senhor quem está operando. Então o Senhor, Ele nos surpreende. Ele não pergunta qual é o currículo do Amós, do Pedro, do Davi. Ele não quer saber do meu currículo, por mais importante que seja para tantas coisas o currículo. Mas Deus não quer saber do nosso currículo. Deus quer saber da nossa entrega, quer saber da nossa disponibilidade, da nossa entrega. E eu tenho visto, pela graça de Deus, Deus levantando pessoas comuns, Deus levantando pessoas improváveis, carregando a unção dEle sobre essa cidade, carregando a unção dEle sobre essa casa, para a glória do nome de Jesus. Quem estava aqui na escola de oração, né? A gente viu a Ana Maria ali compartilhando ali o Renovada Nisso, e que lindo. A Ana Maria, uma adolescente de 14 anos, não é isso, Ana? 14 anos de idade, ela compartilhou sobre a vida de oração dela. Que aprendizado que nós tivemos. Eu estava lá sentado, a presença de Deus quase que palpável, através de um testemunho de uma adolescente, compartilhando os seus encontros com Deus. Deus tem surpreendido gente improvável, gente aos nossos olhos comum. O Senhor vai trazendo resposta. Então nós precisamos começar. Às vezes tem alguém que está do seu lado e quietinho, mas está cheio do temor de Deus, cheio da presença de Deus. E aí a gente olha para Filipe. Por que eu estou trazendo essa realidade? Porque Filipe era um homem comum. Filipe, nesse que nós lemos aqui, essa história da conversão do Simão, o mago, a conversão do etíope, do batismo de tantas pessoas, dos sinais e maravilhas. Esse Filipe não era um apóstolo. Esse Filipe, ele não é o mesmo Filipe que está registrado lá em Mateus capítulo 10, 2 e 3, que faz parte dos 12 discípulos de Jesus. Lá tem um Filipe, mas não é esse. Esse Filipe aqui é um Filipe que aparece em Atos capítulo 6, verso 5, junto com Estevão, que há poucos domingos atrás nós conversamos sobre Estevão. Está aqui Atos 6, 5, é aqui que esse Filipe aparece. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, está aqui. Quando os discípulos escolheram homens para servir às mesas, escolheram 7 homens. E dentre esses 7 homens, aparece aqui o Filipe. Lembra que nós conversamos sobre isso? Em que nessa ocasião desse texto, a gente até usa aqui sobre os diáconos, porque a palavra de Atos 6, 1, diz assim: e naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram negligenciadas na distribuição diária. A palavra distribuição é diáconos. E aí fala que escolheram homens para servir às mesas. A palavra servir, diaconel, de onde surgiu a nomenclatura diácono. Mas nesse texto, Filipe não recebe um cargo de diácono, como nós ouvimos. Ele está recebendo apenas uma missão de servir às mesas. É como um voluntário. Gente, olha, eu estou aqui, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que cuidar de vidas, mas nós precisamos de alguém para levar essas cestas básicas para lá. Fulano, você vai lá. Homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe vai no meio. Um voluntário. Não é um cargo, não é um título que ele está recebendo aqui. É simplesmente diácono, significa servo. O termo diácono nesse texto não era uma posição, não era um cargo, mas sim uma missão. Uma missão de servir. Isso começou a entrar no meu coração, porque eu creio, à luz da palavra de Deus, e à luz do próprio exemplo de Jesus, que uma igreja biblicamente saudável, ela é composta por pessoas que não estão apegadas a título, mas a missão. Uma igreja biblicamente, um corpo de Cristo, biblicamente saudável, não está apegada a cargo, mas ao propósito, à missão. O que importa para essa pessoa é servir. Se ela, independente se ela recebe o título de pastor, se ela recebe o título de presbítero, se ela recebe o título de líder de rede, se ela recebe o título de líder em treinamento, se ela recebe o líder de diácono, o desejo dela, a motivação dela, que ela carrega é justamente, como de Filipe, a de servir. A gente precisa perscrutar o nosso coração, irmãos.
Porque não adianta nada a gente apresentar algo diante de Deus que seja bonito aos homens, mas seja desagradável diante dos céus. Porque o Senhor não vê apenas aquilo que as nossas mãos entregam, mas aquilo que o nosso coração intenta. Se a oferta que eu trago ao altar é carregada muitas vezes de um ódio com o irmão que eu tenho, essa oferta não é recebida, deixa a oferta, vai consertar e depois você entrega. Porque não se trata simplesmente daquilo que eu entrego com as mãos, mas do intento do meu coração. Não se trata de um pastor pregar, se o Senhor vai receber, é muito mais do que aquilo que eu falo, tem a ver com a minha oratória, tem a ver com o meu coração e o propósito pelo qual eu estou aqui. Se eu estiver aqui com o coração desejoso de ser reconhecido, de ser visto, de ser aplaudido, os céus não estão recebendo. E o Senhor está nos lapidando. O Senhor está, eu creio, sobre essa casa nos alinhando, para que a gente se apegue muito mais à missão que nos foi dada, independente do título que nós possamos receber, para a glória de Jesus. Óbvio, irmãos, que não há problema algum. Não há problema algum de uma pessoa receber um título de pastor, um título de mestre, de presbítero, de líder, etc. O problema é quando a nossa alma está apegada mais ao título do que à missão. Porque o que nós temos isso, muitas vezes, é muitas pessoas com muito mais desejo de ser visto do que servir. Com um desejo muito mais forte, às vezes, de ser visto, do que muitas vezes o desejo de servir. Pessoas que carregam às vezes na alma, ser identificado, ser aplaudido, ser reconhecido pelo título. Se isso não tiver, o coração dela não sente satisfação, motivação em fazer o que ela faz. Então o Senhor está alinhando o nosso coração, para a gente viver as maravilhas. Você crê que Filipe viveu como uma pessoa comum, alinhando o âmago do nosso coração, alinhando o nosso coração ao coração dele. Porque nós precisamos parecer com Jesus, não só naquilo que eu faço, não só pregando, não só orando, mas sobre aquilo que o coração de Jesus carregava. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 diz assim: seja a atitude de vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, pegue isso no seu coração, por esse alinhamento do coração, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir esse nome que está acima de todo nome e honrar o nome de Jesus. Seja a atitude nossa igual a dele. Trate o nosso coração, Jesus, que nós tenhamos muito mais desejo de ser reconhecido no céu que na terra, porque Deus está interessado em usar pessoas comuns, Pedros e não mestres da lei, Filipe, e não às vezes pessoas que carregam, está apegado a ti, para poder fazer o seu nome ser revelado na terra. Apesar de Filipe não ser um homem conhecido, pelo menos com títulos na terra, ele era conhecido nos céus. Apesar de Filipe não ser conhecido na terra, mas ele carrega as virtudes dos céus, e esse deve ser o maior anseio do nosso coração. Esse deve ser o maior desejo da nossa alma. Sermos revestidos das virtudes que só o céu produz. Jesus faz isso. Que o Senhor venha nos revestir das virtudes que só o céu produz. Que o Senhor venha nos revestir dessas virtudes que só o céu produz. E aí Atos 6:3 nos mostra que ao escolher esses homens que estariam servindo à mesa, nos fala algumas características que só o céu produz. E uma delas era que Filipe, assim como Estevão, era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não sei se ele era cheio do conhecimento da terra, o que é muito nobre, mas ele era cheio da presença do céu. Virtudes que só o céu produz. Essa geração está clamando, esse mundo está clamando por homens e mulheres que carregam virtudes que só o céu produz.
Eu não sei se Filipe tinha diplomas, porque o texto não mostra isso. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele marca a terra, ele marca a história bíblica, ele marca a igreja primitiva, não por aquilo que a terra o oferecia, mas por aquilo que o céu concedia. Oh, glória! Ele marca por aquilo que o céu. Às vezes a gente está buscando tantas soluções miraculosas, e o Senhor está falando: eu vou te dar o que vai trazer resposta para a sua vida. É aquilo que o céu vai produzir sobre o seu coração, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Um homem cheio do Espírito, Atos 6,3. Um homem de bom testemunho, ou seja, ele vivia na pele a palavra. Ele não só pregava a palavra, ele vivia o Jesus que ele anunciava. O seu maior discurso não era aquilo que ele falava, mas aquilo que ele carregava, aquilo que ele vivia. Esse homem carregava virtudes do céu, cheio do Espírito, de bom testemunho. Atos 6,3, um homem cheio de sabedoria. E não uma sabedoria da terra, mas uma sabedoria que vem do céu. Porque Tiago capítulo 1 nos fala que Deus dá a todos aqueles que lhe apraz. Se alguém necessita dessa sabedoria, que é você olhar a vida com o olhar de Deus. O que é sabedoria, pastor? É você olhar para a vida com o olhar de Deus. É você olhar para as situações e responder aquela pergunta que virou um filme, era um livro, virou um filme também. Em meus passos, o que faria Jesus? Diante dessa oportunidade, diante dessa pressão, diante dessa situação, em meus passos, o que faria Jesus? Isso é viver uma vida com virtudes dos céus, com sabedoria dos céus. A sabedoria é justamente esse uso correto do conhecimento. É você aplicar aquilo que você carrega como palavra de Deus. O texto nos mostra que esse homem, Atos 8,5, Jesus produz essas virtudes dos céus no nosso coração. Atos 8,5, então descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, onde ele passava. Ele anunciava Cristo, ele era um verdadeiro evangelista. Por que ele anunciava Cristo? Porque a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Ele era cheio do Espírito, ele transbordava daquilo que o Espírito concedia, próprio Cristo. Transbordava da palavra, transbordava da unção. É isso que nós precisamos carregar. A boca dele anunciava Cristo, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Se minha boca profere crítica, murmuração, reclamação, confusão, desonra nas conversas, conversa fiada, crítica, isso denuncia que o meu coração não está cheio das virtudes dos céus, do Espírito de Deus. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Isso são palavras do próprio Jesus. São palavras do próprio Jesus. A boca, querido, ele é um outdoor do nosso coração. O Filipe, um camarada comum, um voluntário que levava comida para as viúvas, era um homem que era evangelista, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, de bom testemunho. Um homem usado por Deus nos dons, nos sinais, nas maravilhas. Os resultados dos céus se manifestavam na vida dele e através da vida dele. Como mais cheio de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre nossas vidas que o Senhor vai derramar sobre corações sedentos as virtudes que só o céu produz. Eu quero declarar sobre a vida de maridos aqui, o Senhor vai gerar sobre a sua mente, sobre a sua vida, virtudes que só o céu produz, para você ser esse sacerdote da sua casa, cheio do Espírito Santo. Quero declarar sobre as mulheres, virtudes que só o céu produz. Eu quero declarar sobre os adolescentes, virtudes, sobre os jovens, virtudes que só o céu produz, é o que vai marcar o seu coração. Pode às vezes não ter um nome reconhecido com X seguidores, mas o mais importante é ser conhecido nos céus, carregando essas virtudes que só o céu produz. E aí você vai ver duas experiências que ele vive aqui. Porque quem anda com virtudes, quem carrega as virtudes que só o céu produz, é impactado nos lugares onde ele pisa. É impactado, muda o ambiente de trabalho, muda o ambiente da minha casa, muda os meus relacionamentos, porque eu começo a exalar aquilo que só o céu produz. E aí aqui tem duas experiências que ele vive, que é uma escola para nós. Uma experiência é com Simão, o mago. Ele chega na cidade de Samaria, permita-me trazer aqui
o relato desse texto e a gente traz as aplicações. Filipe chega na cidade de Samaria, começa a pregar a palavra. As pessoas começam a se converter. Tinha naquela cidade um homem chamado Simão, que fazia feitiçaria, iludia as pessoas com mágica, ganhava dinheiro com isso, e as pessoas achavam que ele era o grande poder, como ser divino, como instrumento de Deus. Mas quando Filipe chega e começa a pregar a palavra, a própria palavra começa a confrontar esse homem, os milagres, os sinais, e o texto diz que aquele homem abraçou a fé. Algumas versões dizem abraçou a fé, algumas versões dizem que ele creu. E ali aquele homem então se batiza, ele começa a acompanhar Filipe. Vem Pedro e João, lá de Jerusalém para a cidade de Samaria, para ver aquela conversão daquele povo. Ora por pessoas, elas recebem o Espírito. Simão vendo aquilo, fala assim com Pedro: quanto que eu posso dar para você me dar esse dom, para eu pôr a mão nas pessoas? E aí o Pedrão, né, sempre, dá uns 2 pés, como diz a expressão da moçada, no pescoço dele. Fala: que pereça você com esse dinheiro, não tem como comprar o dom de Deus. Aquele homem então, ele pede para que os próprios discípulos orem por ele. E muitos estudiosos entendem através desse texto, que se torna notório, que na verdade não aconteceu uma conversão desse homem, apesar de ele ter passado pelo batismo. Foi apenas uma pseudo-conversão, uma falsa conversão. Existem várias características que mostram. O próprio Pedro diz: você está apegado ao pecado, o seu coração está cheio de amargura. Enfim, Deus tira Filipe de um lugar, o direciona para ir para uma estrada deserta, e lá no meio desse percurso ele encontra com um etíope, um homem de alto escalão, oficial da rainha. Ele aproxima ali daquela carruagem, sobe nessa carruagem convidado. Aquele homem está naquele momento lendo Isaías 53, nada por acaso, que fala sobre Jesus como servo sofredor. Ele explica a palavra. E naquele momento ali é uma conversão genuína, onde aquele homem se arrepende e pede para ser batizado. Eles param naquele mesmo momento e passa pelas águas do batismo. Aquele homem, Filipe, é arrebatado, eu não sei como, mas para uma outra cidade, trasladado pelo Espírito. Olha que sobrenatural que esse homem que carregava virtudes dos céus viveu. E o etíope segue a sua caminhada tomado de alegria. Essas duas experiências me trouxeram no coração ao ler esse texto. Postura de um homem comum como Filipe, mas que carrega essas virtudes dos céus, e que vive esse extraordinário de Deus na terra, precisa ter. Uma delas eu comecei a mencionar, e permita-me mergulhar um pouco mais nela nesses momentos finais. Uma das virtudes, uma das posturas que um homem que carrega virtudes dos céus e vive o extraordinário, é um homem que investe em unidade em cenários de diversidades. Quem de fato carrega as virtudes dos céus e impacta os lugares onde está, preste atenção, traga isso para o seu ambiente de trabalho, traga isso para o seu ambiente de ministério, traga isso para o seu ambiente de família. Quem carrega virtudes dos céus e vive extraordinários nos ambientes que Deus o coloca, como Filipe viveu, ele investe em unidade em cenários de diversidade. Diga comigo: investe em unidade. Investe em unidade em cenários de diversidades. Lembra, ele foi para qual cidade? Quem está aí? Qual a cidade que Filipe foi? Começa com Sá e termina com Maria. Uau! Filipe foi para que cidade, gente? Samaria, Atos 8:5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, uma das cidades ali, lhes anunciava Cristo. A gente já sabe que o povo samaritano era um povo mestiço. Judeus e samaritanos se davam bem, sim ou não? Não. Lembra no episódio que nós citamos de João 4? Da mulher samaritana, quando Jesus pede água para ela, ela fala com clareza: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ou seja, esse povo, eles se odiavam.
Judeus e samaritanos se odiavam, eles se opunham abertamente, era declaradamente oposição. Só que Filipe, mesmo sabendo dessa resistência, ele chega na cidade de Samaria levando o evangelho. Atos 8:5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anuncia Cristo. Ele vai lá e anuncia Cristo. Lembra que nós falamos no domingo passado um pouco sobre Filipe? Ele se posiciona numa cidade de rixa como um camarada que não cava abismo, mas constrói pontes. Quem carrega virtudes dos céus, vou relembrar o que nós falamos, ao invés de cavar abismo nos relacionamentos, ele é um construtor de pontes, nos ambientes aonde Deus o leva. É uma pessoa que investe em unidade, mesmo que o cenário que ele está seja de diversidade. E o Senhor está nos trazendo como um princípio, porque eu só vivo a promessa quando eu cumpro o princípio. Então o texto diz, comece a investir, a gente aprende, comece a investir em unidade intencionalmente nos ambientes que você está. Olha a direção que Deus está nos dando. Indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali nos anunciava Cristo. Aí depois vem Pedro e João e confirmam, orando pelas pessoas, elas recebem o Espírito. E aí aquele povo que tinha separação de só judeu tinha Cristo, e os samaritanos excluídos se tornam um só povo. Fazem parte do mesmo corpo de Cristo, porque um homem chamado Filipe se posicionou num cenário em que havia diversidade, resistência, ódio, não para poder cavar abismo, mas para ser um construtor de pontes. Quem está entendendo diz amém. Então preste atenção, todos nós estamos em ambientes, trabalho, família, igreja e etc. Se há alguma postura sua que cheire conflito no ambiente que você está, se há uma postura sua nesse ambiente que gere conflito, alguma conversa sua, alguma ação sua que gere conflito, aborte essa palavra, essa postura imediatamente. Quem carrega a virtude de Cristo investe em unidade, em cenários de diversidade. Aborte, porque todas as pessoas na Bíblia que foram instrumentos de conflitos colheram catástrofe. Todas as pessoas na Bíblia que foram instrumentos de conflito colheram catástrofes. Então, cenário de diversidade de opiniões que se diferem, de pensamentos que se diferem, seja um instrumento gerador de unidade e não de conflito. Casamento é um cenário de diversidade, gente? Opiniões? Nada, acho que não. Todo mundo igualzinho, completamente diferente. Cenário de diversidade. Natureza masculina, feminina, os hormônios completamente, cada um uma proporção diferente do outro. Experiências de vida completamente diferentes. De criação completamente diferente. Muitas das vezes temperamentos completamente diferentes. Normalmente os opostos, eles acabam se casando. Não é regra, só estou falando aqui algumas experiências. Mas enfim, é um cenário de diversidade. Como que você vai se posicionar lá? Está com a esposa do lado? Já dá um toque nela aí. Como que você vai posicionar lá? Como? Como aquele que vai investir aonde? Em unidade. O que depender de vós, vamos lá, gente, cadê a escola dominical? O que depender de vós, tende paz com todos. Seja aquele que seja aquela mulher sábia que edifica a casa, seja aquele que promova a unidade ao invés de conflitos. Quem carrega as virtudes dos céus, investe em unidade. Eu prefiro perder uma briga, mas eu ganhar minha família. Vai ficar casado a vida toda. Eu sempre falo, a gente pensa sempre isso, eu falo com a Lúcia, imagina só, eu não tenho opção de divórcio. Para mim, o casamento está escrito na Bíblia, casar até que a morte o separe, está lá, ok, nós vamos sobre essa verdade bíblica. Nós vamos aqui ficar casados, nós vamos ficar até que a morte separe, esse é o nosso chamado bíblico, vamos lá. Você acha que eu vou desperdiçar um dia, vivendo mal? A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí de vez em quando, dá os desentendimentos de ideias. Um pensa assim, outro assim, aí acaba um ficando chateado. Chega à noite, deita. Aí vem um texto bíblico.
Não se põe o sol sobre a vossa ira. Um ou outro vai lá, né? Quem é luz cede primeiro, oh glória a Deus. Vai falando, Jesus. Aí vai lá e põe um pezinho assim no outro. Os casados entendem. Vai lá, oh meu amor, me perdoa. Pronto. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vai desperdiçar o tempo de vida na terra? Dias tão difíceis lá fora, eu vou deixar o cenário aqui dentro de casa, viver um ambiente ruim, para quê? Então uma pessoa, a gente aprende com Filipe, que encarrega a virtude dos céus, é investir, não é fácil não, é matar o ego nosso, no ambiente profissional da mesma forma, não seja o cara que chega, tem gente que todo lugar que chega, toda conversa o nome dele está. Eu sei que você não conhece ninguém aqui, mas existe lá em Marte, em outros lugares. O nome de Jesus aqui não tem. Está no ambiente ministerial, seja aquele que promova a unidade. Unidade. Mateus, olha só, gente. Quem aqui quer ser feliz todos os dias da sua vida? Eu você. Eu vou te dar uma dica para você ser extremamente feliz, porque a palavra bem-aventurado no original hebraico, grego, significa extremamente feliz. Mateus 5,9. Bem-aventurados, extremamente felizes, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Carrega a virtude do céu. Serão chamados de filhos de Deus quem? Os pacificadores. Os pacificadores não é o cara que só ama a paz, não, da paz. Sei não. É o promovedor de paz. É o que promove. São pessoas que diante de conflitos têm uma palavra equilibrada. São pessoas que diante de um conflito têm uma palavra pacificadora. Lembre-se. Lembra daquela experiência? Eu já contei essa ilustração muitos anos atrás. Diante de todo conflito a gente carrega sempre 2 baldes. Um de água e um de combustível. E você escolhe qual jogar. Ninguém põe a arma na sua cabeça e fala, grita, xinga. Joga esse. Põe? Não põe. Então você escolhe qual balde você vai jogar. Se é o balde de água, bem-aventurados pacificadores, ou se é o balde de combustível. Vamos fazer um circo pegar fogo aqui, deixa. E aí? Quem carrega virtudes dos céus, investe em unidade, justamente em cenários de diversidade. Quem carrega as virtudes dos céus, segunda postura que a gente aprende, ele decide ser sal fora do saleiro. O texto diz aqui que os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, quando eles estavam ali em Jerusalém, antes da morte de Estevão, eles estavam como se estivessem dentro do saleiro de Jerusalém, fácil, todo mundo ali. Conhecia o Deus de Israel, servia ao Deus de Israel, mas ele decide ser um sal fora do saleiro. Num ambiente onde pessoas ainda não conheciam a Cristo e tinham resistência com Cristo. E Filipe vai para Samaria e ali ele reflete o caráter de Cristo. Ali ele transborda da unção de Cristo. Ali ele se posiciona como um sal. Então, o que o Espírito de Deus, assim eu creio, falou no meu coração, que mais do que aquilo que eu recebo no domingo, é o que eu pratico na segunda. É o que revela se eu carrego as virtudes dos céus. É mais a santidade que se cultiva dentro do nosso interior, ela precisa ser vista no nosso comportamento exterior. Porque quem carrega as virtudes dos céus da terra, ela vive, ela anuncia a Cristo não só no ambiente religioso, mas as pessoas veem Cristo sobretudo no ambiente que nós podemos dizer como ambiente secular. Então que seja um conflito, ou que seja um confronto, melhor dizendo, na nossa alma, a realidade de chega de louvar a Deus no domingo e murmurar na segunda. Eu preciso ser sal fora do saleiro. Chega dessa realidade, às vezes ser educado, sorridente, simpático, não que você vai deixar de ser isso, mas entenda a frase completa. Com as pessoas às vezes ali na igreja, e às vezes um ignorante dentro de casa. Como aquela historinha que diz assim, papai, vamos orar, mamãe, vamos orar lá dentro da igreja, que lá o papai cumprimenta todo mundo, me trata bem. Seja sal, fala para quem está do seu lado, para ele poder acordar também, seja sal fora do saleiro. Fora do saleiro. Chega às vezes de ter um vocabulário que agrada a Deus dentro do templo, mas carrega palavras torpes fora do templo. Quem carrega a virtude dos céus é congruente.
aquilo que ele fala, aquilo que ele vive aqui dentro, com aquilo que ele carrega lá fora, porque senão nós vamos começar a viver uma mentira, uma vida dupla, um conflito de incongruência na nossa alma. O texto de Mateus 5,3 diz: e vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aonde, queridos, o sal toca, o sabor muda. Aonde o sal, a panela, né, as mulheres aí podem dizer, a panela que o sal entra, ele faz a diferença. O sal na época bíblica servia de preservação. Não tinha geladeira. Há uns anos atrás também tem alguém aqui que tem avô que conta essa história. Colocava as coisas que talvez poderiam apodrecer, a carne cercada de sal para não apodrecer, porque o sal ele preserva os ambientes. Sabe o que eu entendo? Que a terra ainda não foi consumida e muitos dos ambientes da nossa casa, do nosso trabalho, não viveu muito dos juízos de Deus, porque tem você lá, que é um sal da terra, que está preservando de sofrer a podrificação do mundo. O sal ele preserva, o sal ele dá sabor. O lugar onde a gente toca, o lugar onde a gente frequenta, precisa se tornar mais agradável. O sal a gente sabe que ele provoca sede. Já comeu churrasco salgado? Bebeu água a noite toda, eu sei disso. Foi no banheiro 200 vezes. Dá sede o sal. Dá sede. Será que as pessoas quando convivem com você sentem sede de Jesus? Eu preciso beber dessa água. Será que a gente está provocando sede nas pessoas? Ou às vezes repelindo as pessoas? A gente precisa ser como Filipe. Estou entrando não só em Jerusalém, eu sou sal, mas agora fora. Estou provocando sede, estou dando sabor, fazendo a diferença, estou preservando, estou transformando esse ambiente. Quem carrega as virtudes dos céus investe em unidade e cenário de diversidade. Quem carrega as virtudes dos céus decide ser um sal fora do saleiro. Pode vir o ministério de louvor. Quem carrega as virtudes dos céus, Jesus ministrou no meu coração, não desiste da missão apesar das decepções. O Simão, que esse homem aqui, se eu posso dizer, ganhou para Jesus, ou uma pseudo-conversão, esse homem se torna uma decepção para ele lá na frente. Tem um comentário de Warren Wiersbe diz assim, no meio do movimento de salvação, cura, libertação e crescimento de igreja, aparece ali o Simão mágico. Satanás agora tenta atacar não com perseguição, mas com falsas conversões. Então em todo lugar que Deus semeia cristãos verdadeiros, Satanás ele vai semear as suas falsificações. E Simão carregava justamente essa falsificação. Porque ele abraçou a fé, algumas versões dizem, mas que fé é essa que ele abraçou? Muito provavelmente é a fé nos milagres, porque ele estava interessado no impor de mãos, e as pessoas receberem do Espírito, receberem do poder, receber dons. Ele queria aquilo que as mãos de Deus poderiam dar. Ele não estava interessado na palavra, na conversão genuína. Ele apenas, o texto diz que ele creu, mas não é uma conversão genuína, porque Tiago capítulo 2, verso 19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então esse homem creu, mas não acreditou de uma forma genuína. E Filipe batiza esse homem. Filipe de alguma forma, ele discipula esse homem, porque esse homem vai seguindo ali, vai seguindo Filipe para todo lado. Só que esse homem começa a ter motivações erradas no coração. Esse homem começa a carregar desejos errados no coração. Como eu disse, Pedro vai lá e o repreende. O que a gente vê é que Filipe, ele batiza uma pessoa que era um falso cristão. Aí o que me chamou a atenção é que mesmo que Filipe batizou uma pessoa, que andou com uma pessoa, que carregou motivações ruins no coração, ele não desistiu de continuar cumprindo o chamado. Ele não desistiu de continuar acreditando em gente. Ele não desistiu de continuar exercendo a missão, porque o anjo aparece para ele, o anjo fala a ele, para ele ir para um lugar, para uma estrada deserta, e ele vai e batiza um outro homem, um eunuco, que se converte verdadeiramente ao evangelho.
Então eu quero blindar o seu coração nessa noite como igreja. Nem todo mundo, às vezes, que você investir, vai dar frutos genuínos. Nem todo mundo que você lá na rede investir, vai dar frutos genuínos. No meio dos discípulos de Jesus, dos 12, veio Judas. Só que o Judas não pode desanimar Jesus. E a palavra que eu quero deixar para corações específicos, que o Espírito de Deus está falando com gente, que o Senhor me deu essa palavra: não paralise a sua missão por causa das decepções. Não paralise o seu chamado por causa das decepções. Não paralise o chamado de Deus, mesmo que a sua vontade seja altíssima. Mas Deus está nos dando como direção nessa noite: mude o foco da sua visão. Ao invés de você focar nos poucos que lhe decepcionaram, foque nos muitos que floresceram. Foque nos muitos homens e mulheres batizaram, o etíope converteu, sinais e maravilhas. Então o Senhor está nos dando como instrução: não desista de acreditar em pessoas por causa das decepções, porque as feridas fechadas, como nós dissemos há alguns meses anteriores, se tornarão ministérios abertos. Feridas fechadas se tornarão ministérios abertos. Aquilo que veio às vezes como uma flecha do inimigo tentando te matar, o Senhor vai curar para que você cure outras vidas. Ministérios serão abertos através do processo curativo, regenerador de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Mas não pare a sua missão por causa das decepções. Não pare a missão profissional, não pare a missão no reino de Deus, não pare a missão no seu casamento por causa das decepções. Que o Senhor traga sobre o nosso coração nessa noite as virtudes dos céus. O Senhor traga no nosso coração nessa noite as virtudes de homens comuns, como Filipe, que carregam as virtudes dos céus, viverão experiências extraordinárias para a glória de Jesus. Amém ou não amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Encerro com esse aprendizado: quem carrega virtudes dos céus tem um senso de obediência elevado e imediato. Senso de obediência elevado e imediato. O anjo disse para Filipe: vai para o sul, pega a estrada deserta. O texto diz, sem mais explicações, ele se levantou e partiu. Onde que ele estava? Em Samar? E o que estava acontecendo lá? Gente convertendo, gente sendo curada, sinais e maravilhas. Pedro e João foi lá para testificar, colocava a mão nas pessoas e elas recebiam do Espírito. Ou seja, essas pessoas, com certeza, para que Simão pudesse identificar que elas receberam do Espírito, certamente aquelas pessoas, quem sabe, estavam falando em línguas, profetizando. E no meio desse cenário de avivamento, Deus simplesmente fala com Filipe: agora, Filipe, você vai sair daqui e vai para uma estrada deserta. E Filipe, sem saber o que fazer, quem encontraria, ele deixa uma multidão vivendo um avivamento e obedece imediatamente ao Senhor para uma missão que ele nem sabia se encontraria alguém, porque era uma estrada deserta. O que o Espírito de Deus falou no meu coração? Que Deus pode nos tirar de uma zona de conforto ministerial a qualquer momento. Às vezes está tudo e Deus dá uma palavra, um lugar que está tudo organizado, dizendo: vai, sem muita explicação. Transições rápidas, nem sempre acompanhado de explicações, apenas por obediência. Mas para a gente poder saber disso, precisa ser sensível à voz de Deus. Então não se mova pelo conforto, se mova pela voz do Espírito de Deus. Existem coisas que Deus falou para você fazer, Ele está te chamando para um senso de obediência rápido.
Sai, Felipe, e faz. Ah, mas eu quero isso. Sai, Felipe, e vai para lá. No processo, como foi com Abraão, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai falar. E ele nem falou que ia falar, né? E o texto diz que ele deixa um lugar que está vivendo um avivamento e se move para uma estrada deserta. Vá para o sul, para a estrada deserta. Ele levantou e partiu. Levantou e partiu. Às vezes existe um chamado de Deus no coração. Deus está te chamando. Está esperando estabelecer muitas coisas. E às vezes Deus está te dando um chamado imediato. Uma postura imediata. Para isso é necessário, como eu disse, a sensibilidade à voz. E não há como a gente ter sensibilidade à voz de Deus se não houver intimidade com Deus. Então há um chamado de Deus para vidas aqui nessa noite, de obediência imediata, e para outros de intimidade mais profunda. Guarde essas duas palavras: obediência imediata para alguns, e para outros Deus está dizendo intimidade mais profunda.